Boa noite. Boa noite. Descoberto num presídio de Rondônia o planejamento de ataques criminosos a 5 metrópoles. Suspeitos de roubar R$500 bilhão da saúde pública são presos no Amazonas. O ex-governador goiano Marconi Perillo, do PSDB, consegue um habeas corpus para deixar a cadeia. O furacão Michael perde força na chegada aos Estados Unidos. Mas provoca destruição e deixa 500 mil de moradores sem luz. A nave russa Soyuz sofre uma pane a caminho da estação espacial e faz um pouso de emergência. Morre em São Paulo a escritora de literatura espírita Zíbia Gasparetto. Uma feira de jogos eletrônicos reúne lançamentos de um mercado bilionário. A partir de agora, no Jornal Nacional. Sete pessoas morreram na passagem do furacão Michael pelo sudeste dos Estados Unidos. Do alto parece uma zona de guerra. Terrenos que horas antes eram ocupados por casas ficaram vazios. Barcos se amontoaram em terra. Construções inteiras desmoronaram. Os destroços estão por toda parte. O posto de gasolina ficou sem teto. Placas foram parar no chão. E até os trailers foram arrastados pelo vento. Por todo lado, restos do que foi a vida de quem morava aqui. No abraço das vizinhas, um misto de alívio e tristeza. É devastador. Todo mundo que conhecemos perdeu a casa e o emprego, diz a jovem, uma das poucas que ainda tem onde morar. A casa da família saiu quase intacta da devastação de Mexico Beach. A cidade está sendo chamada de marco zero da destruição do furacão Michael. Desta casa, só as escadas da entrada ficaram de pé. Panama City também terá que ser reconstruída. Não sobrou nada do teto da marina, mas apesar dos estragos, a dona tem uma certeza. Superei a recessão e agora vou superar mais essa. O caminhoneiro, que levava até micro-ondas dentro da carreta, perdeu tudo. A placa que chamava os clientes para este bar despencou. Perda total para o que já foi um teto para diversão. 500 mil casas ainda estão sem energia. Os postes ficaram pelo caminho, assim como as árvores arrancadas durante a tempestade. O governador da Flórida afirmou que os prejuízos ainda estão sendo calculados. Esse furacão foi um monstro, disse Rick Scott. Muita coisa ainda está debaixo d'água. A destruição só não foi maior porque o Michael passou rapidamente pelo noroeste da Flórida. E graças a pequenas delicadezas como a desse menino, que salvou o que tinha de mais precioso. O Michael foi rebaixado à categoria de tempestade tropical e hoje passou pelos estados da Carolina do Sul e do Norte, que ainda se recuperam da passagem do furacão Florence. Agora, os meteorologistas estão de olho em mais duas tormentas, a tempestade Nadine e o furacão Leslie, que neste momento estão sobre o Oceano Atlântico. Muitas das casas que você vê destruídas numa situação como essa de furacão são construídas com madeira e as paredes são recheadas de uma espécie de fibra de vidro, é o isolamento térmico e acústico. Essas casas não resistem à ventania de um furacão. Isso já aconteceu outras tantas vezes. Eu mesmo vi em 1992 a passagem do furacão Andrew pelo mesmo estado americano da Flórida. Foi uma destruição enorme. Então, rever essas cenas agora faz lembrar aquela tristeza toda e eles vão levar um tempão agora para se recuperar desse estrago todo. Vamos ver então a previsão do tempo para o Brasil, onde não tem furacão. Boa noite, Maria Júlia. Oi, Bonner. Boa noite para você, para Renata e para todos. Olha, Bonner, eu trago informações sobre os caminhos molhados agora à noite. Nas estradas paulistas, como Anchieta Imigrantes, Tamoios, pode chover. Motorista que pretende pegar a Dutra, Fernão Dias e a BR-277 lá no Paraná também pode dar de cara com a chuva em um ponto ou em outro, viu? No feriado amanhã, o alerta vai para o Rio Grande do Sul. A previsão é de pacote completo, raios, rajadas, chuva volumosa. Veja aqui, ó, 70
77 milímetros em Santa Maria, 55 em Passo Fundo, 40 lá em Bagé, 35 em Uruguaiana, dia carrancudo em praticamente todo o estado, incluindo aí Porto Alegre, onde muita água deve rolar também. Mínima de 17, máxima de apenas 23 graus na capital gaúcha. A chuva no Rio Grande do Sul está na conta desse sistema aqui de baixa pressão. A engrenagem que levanta o ar ajuda a formar as nuvens carregadas. Em Santa Catarina, no Paraná, em grande parte aqui de São Paulo e no Rio, o feriado vai ter chuva em algum momento do dia. No litoral paulista e fluminense, ela chega principalmente no período da manhã. 22 de máxima em Floripa e também em Curitiba, 26 aqui na capital paulista, Rio com 29 graus e chuva especialmente de manhã. E o mar continua agitado, viu? Previsão de ressaca entre o litoral do Rio de Janeiro e de São Paulo e também entre o litoral catarinense e do Rio Grande do Sul. Para quem vai ou está lá em Aparecida, a previsão é a seguinte: 19 de mínima, 30 de máxima e pancada isolada, mas que pode ser forte a partir da tarde. Bonner. Então, Maju, como é que ficam as outras áreas, então, nesse feriadão? Vamos falar de praia, praia de mar ou de rio, Bonner. Lá em Salvador, pode dar praia, pode ter chuvica bem discreta, só para refrescar. Vitória com 30 graus, Natal com 32 e Fortaleza com 33. Estão aí na rota do sol em tempo integral. Nada de chuva também em São Luís, Belém e em Palmas. Em grande parte de Minas, de Goiás e o Nordeste aqui de Mato Grosso também vão ter sol amanhã. Tempo perfeito para o pessoal de BH, de Goiânia, de Brasília curtir parque, praça, quintal com a criançada. Bonner. Obrigado, Maju. Bom feriado para você. Bom feriado. Para vocês Maju. também. Tchau, tchau. Pesquisadores de mais de 20 universidades brasileiras estão fazendo o maior levantamento sobre as consequências do vazamento da barragem de Fundão, no Espírito Santo. Eles querem saber aonde a contaminação chegou e como ela afeta os animais e as pessoas. pH 6,72, a temperatura da água 28. A água do mar, a areia, tudo é coletado. E quando a maré fica mais seca, elas procuram mini trilhas, rastros de animais minúsculos. E aí começa um garimpo. Ali, ó. Esse fio pegou? Pegou bem na hora. Caçadora de poliqueta. Poliqueta é essa minhoquinha. As anfípodas parecem uma microlagosta. É capturada com uma pinça. O guruçá, esse pequeno caranguejo, também não escapa. Esse buraco aqui na areia foi feito por um guruçá, caranguejinho capturado pelas biólogas. Repare que o buraco vai até o fundo. Isso é levado em consideração na pesquisa, porque os animais capturados vivem em profundidades diferentes na areia. Isso pode indicar até que ponto a contaminação atingiu a praia. A praia é o ambiente ao qual as pessoas, né, os seres humanos, têm maior contato. Então, fazendo análise na areia e nos organismos que vivem na areia, a gente pode talvez extrapolar o que está sendo transferido para o ser humano. Outra expedição percorre todo o trecho do Rio Doce, no Espírito Santo. Eles pegam peixes. São 10 pontos de monitoramento. Em cada local nós precisamos coletar 4 espécies, 6 indivíduos de cada espécie de peixe. Depois que o barco chega ao cais, o trabalho não para. Aí vem o biólogo trazendo os peixes vivos. Para que a pesquisa tenha mais eficiência, eles não podem perder tempo. Então, aqui mesmo, à margem do rio, embaixo de uma árvore, eles montam uma espécie de laboratório, onde os peixes já começam a ser analisados. Eles retiram amostras de sangue, do fígado e principalmente da carne dos peixes. É por essa questão relacionada com a saúde, com a preocupação com a saúde da população também. Também há expedições no mar, no mangue, até pássaros são estudados. Quase 500 pesquisadores de 24 universidades do país participam da Rede Rio Doce Mar. É a maior pesquisa já realizada para saber de que forma os metais da lama que vazou da barragem de Fundão em Mariana impactaram o meio ambiente. Essa é a primeira fase. A cada 6 meses, os resultados serão divulgados. A Renova, fundação criada para reparar os danos do desastre, repassou 120 milhões de reais. A coordenação da pesquisa é da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu acho que para a sociedade é a melhor forma disso chegar como uma resposta, porque é a universidade que está executando. Então, e não é uma universidade, é um grupo de universidades, então são pessoas com várias visões.
E o que a gente pode deixar claro é que o dado vai ter credibilidade, né? E vai ser executado de forma transparente também. Uma correção. Na terça-feira, a gente noticiou a retomada das atividades da refinaria Hidroalunorte no Pará. Nós dissemos que a empresa tinha pagado 33 milhões de reais em multas por crime ambiental. Mas, na verdade, o pagamento se refere a infrações administrativas aplicadas pela Secretaria de Meio Ambiente do Pará. A Polícia Federal descobriu planos de uma quadrilha de atacar prédios públicos em 5 cidades. E a coordenação dos ataques estava sendo feita dentro de um presídio em Rondônia. Os investigadores descobriram que os bandidos planejavam pelo menos 5 atentados a prédios públicos. Segundo as investigações, a quadrilha pretendia exigir que as autoridades aceitassem uma série de reivindicações dos presos do sistema federal. Entre elas, o retorno das visitas íntimas, suspensas desde junho do ano passado. A Polícia Federal afirma que as orientações foram dadas por 3 chefes da quadrilha, que estão presos na Penitenciária Federal de Porto Velho: Abel Pacheco de Andrade, Wanderson Paula Lima e Roberto Soriano. As ordens circulavam por bilhetes, aos quais o Jornal Nacional teve acesso. Um deles revela que os bandidos planejavam deixar um carro com 50 quilos de explosivos no prédio do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, que fica em Brasília. Eles dizem que iriam sequestrar, torturar e matar agentes penitenciários. Segundo os investigadores, cada recado era repassado para um preso, chamado de subordinado, que entregava o papel à mulher durante a visita íntima. Fora da cadeia, as mulheres repassavam as ordens para os outros integrantes da quadrilha por celulares. Os policiais foram até uma casa em Porto Velho que era usada pela quadrilha, mas ela estava vazia. Os agentes também cumpriram mandado de busca e apreensão nas celas dos presos na unidade federal. Os 3 presos foram incluídos no RDD, o regime disciplinar diferenciado, em que ficam sem direito a visitas e nem ao banho de sol. As mulheres que ajudaram foram identificadas e não poderão mais visitar os presos. A Polícia Federal prendeu 11 suspeitos de roubar 500 milhões de reais da saúde pública no Amazonas. Nesta casa, com mais de 500 metros quadrados, 2 piscinas e 2 guaritas, mora o empresário Murad Aziz. A Polícia Federal cercou o imóvel pela manhã. Murad é irmão do senador Omar Aziz, do PSD. Em um condomínio de Manaus, os agentes prenderam o advogado Lino Xíxaro, conhecido no estado por atuar em casos de políticos e empresários suspeitos de corrupção. A PF suspeita que Murad e Lino façam parte da quadrilha que desviou pelo menos 500 milhões de reais nos últimos 4 anos, em verbas da saúde pública do Amazonas. Através de licitações fraudadas e de pagamentos com superfaturamento, seja por preço ou por quantidade, se gerava um excesso aí para o empresário que devolvia esse dinheiro. Em alguns casos, nenhum serviço era prestado. Por ordem da Justiça Federal, o empresário, o advogado e mais 9 suspeitos foram presos e levados para a Superintendência da Polícia Federal. A ação de hoje é um desdobramento da Operação Maus Caminhos, que prendeu o ex-governador José Melo, ex-secretários de saúde e também empresários em dezembro do ano passado. Na ocasião, os investigadores apreenderam celulares e computadores dos suspeitos. E a perícia descobriu o envolvimento das pessoas presas hoje no esquema de corrupção. A PF diz que a ONG Novos Caminhos vencia as principais licitações para prestar serviços à Secretaria Estadual da Saúde. Segundo a PF, Murad Aziz cobrava pedágio de empresas que quisessem ser subcontratadas pela Novos Caminhos. E o advogado Lino Xíxaro ajudava a elaborar contratos superfaturados. O dono da Novos Caminhos, Mohamed Mustafa, conseguiu um habeas corpus e responde às acusações em liberdade. O deputado federal Sabino Castelo Branco, do PTB, também é investigado. Segundo a PF, a prisão do parlamentar não foi pedida porque ele está internado em estado grave em um hospital em São Paulo. A defesa de Lino Xíxaro diz que ele recebeu honorários por serviços efetivamente prestados e que os valores foram declarados no imposto de renda. A atual administração da Secretaria de Saúde do Amazonas declarou que os fatos investigados pela Polícia Federal ocorreram em administrações passadas. A advogada de Mohamed Mustafa afirmou que vai provar a inocência dele na justiça. A defesa de Murad Aziz e o senador Omar Aziz não quiseram se manifestar. Nós não conseguimos contato com a defesa do deputado Sabino Castelo Branco. O ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, foi indiciado pela Polícia Federal.
e já saiu da prisão. Marconi Perillo, do PSDB, deixou a Polícia Federal neste carro branco no fim da tarde. Ele saiu um dia depois de ser preso. O habeas corpus foi concedido pelo Tribunal Regional Federal em Brasília. O desembargador Olindo Menezes argumentou que todas as suspeitas da polícia e do juiz podem e devem ser apuradas, mas isso não equivale a que os investigados sejam presos, sem culpa formada. Marconi é suspeito de receber 12 milhões de reais de propina nas campanhas eleitorais de 2010 e 2014, em troca de favorecer interesses da Odebrecht no estado. Apesar de ter sido solto, a Polícia Federal indiciou Marconi Perillo por 3 crimes: corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A partir desse indiciamento, cabe agora ao Ministério Público Federal em Goiás decidir se Marconi vai ser denunciado ou não. No depoimento que prestou à Polícia Federal, o ex-governador foi questionado sobre um pedido de 50 milhões de reais que fez a Odebrecht, como revelou um ex-executivo do grupo, Fernando Reis, na Lava Jato. No elevador, ele me disse: minha expectativa de uma contribuição da Odebrecht é da ordem de 50 milhões de reais. E o governador, 50 milhões de reais é uma contribuição que é absolutamente inviável. Marconi declarou que o pleito seria absurdo e descabido, até porque a campanha estava orçada em 30 milhões de reais, o valor declarado à Justiça Eleitoral. Logo depois de sair da prisão, Marconi Perillo foi a uma igreja. A defesa de Marconi Perillo declarou que a Polícia Federal deveria ter ouvido o ex-governador antes de indiciá-lo, que o indiciamento já estava pronto enquanto ele era interrogado e que provará a licitude de todos os atos de Perillo. O senador Assir Gurgatz, do PDT de Rondônia, vai passar pelo menos mais 2 dias internado em Cascavel, no Paraná, sob escolta, antes de ser transferido para cumprir pena em Brasília. Assir Gurgatz está internado desde ontem num hospital da família dele. Segundo um atestado médico apresentado à Polícia Federal, ele teve uma crise de labirintite e transtorno de ansiedade. O senador foi condenado a 4 anos e meio de prisão em regime semiaberto por crimes contra o sistema financeiro. A defesa do senador afirma que considerou o pedido de prisão precipitado e que vai recorrer. A Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo o ministro do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras, e o filho dele, o advogado Tiago Cedras. Os dois são suspeitos de receber dinheiro para favorecer uma construtora. A suspeita surgiu na delação premiada de Ricardo Pessoa, dono da UTC, que chegou a ser preso pela Lava Jato em 2014. O empresário contou que o ministro Haroldo Cedras, do Tribunal de Contas da União, e o filho, o advogado Tiago Cedras, receberam dinheiro para influenciar processos da UTC sobre a usina de Angra 3 que corriam no TCU. Na denúncia, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, acusa Haroldo Cedras, Tiago Cedras e outras 2 pessoas pelo crime de tráfico de influência. Segundo o Ministério Público Federal, o ministro Haroldo Cedras agiu para controlar a data do julgamento do processo da UTC. Primeiro pediu vista do caso e depois que o julgamento fosse adiado porque ele estaria em viagem ao exterior. De acordo com a denúncia, a UTC pagou 2 milhões e 200 mil reais para o grupo e o dinheiro foi repassado em espécie de forma parcelada de 2012 a 2014. O Ministério Público diz que há provas da entrega do dinheiro na sede da UTC em São Paulo e também em Brasília, no endereço onde funciona o escritório de Tiago Cedras. Os investigadores perceberam que na época dos pagamentos da UTC, o filho, Tiago, repassou 150 mil reais ao pai, Haroldo Cedras, e comprou em 2014 um apartamento em sociedade com a mãe no valor de 2 milhões 275 mil reais. Sobre o relator do processo no TCU, ministro Raimundo Carreiro, a PGR pediu o arquivamento por falta de provas. A denúncia foi encaminhada ao ministro do Supremo, Edson Fachin. O Ministério Público Federal pediu o ressarcimento de 4 milhões e 400 mil reais, o dobro do dinheiro que teria sido pago em propina.
A defesa do ministro Haroldo Cedras e de Tiago Cedras declarou que a acusação do ex-presidente da UTC é mentirosa, contraditória e absolutamente desprovida de elementos de comprovação, que há incoerência cronológica na dinâmica dos fatos narrados pelo delator e que, depois de 2 anos de apuração, o Tribunal de Contas da União concluiu pela inexistência de qualquer irregularidade que pudesse ser atribuída ao ministro Haroldo Cedras ou a profissionais do escritório Cedras. A seguir, as atividades de campanha dos candidatos à presidência. Mais 2 partidos anunciaram hoje que vão ficar neutros na disputa presidencial do segundo turno. MDB e Rede não aderiram a nenhuma campanha. A Rede de Marina Silva decidiu não apoiar nenhum dos 2 candidatos e prometeu ser oposição a qualquer que seja o eleito. Mas, sem defender o candidato do PT, Fernando Haddad, Marina Silva sugeriu não a Jair Bolsonaro, do PSL. Não recomendamos o voto a Bolsonaro e, em relação a outras alternativas, que cada um vote de acordo com a sua consciência e seremos a oposição a qualquer um dos projetos. Outro partido que decidiu pela neutralidade foi o MDB, que disputou no primeiro turno com Henrique Meirelles. A cúpula do partido se reuniu ontem à noite. Participaram, entre outros, o presidente Michel Temer, os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, além do próprio presidente da sigla, senador Romero Jucá. O MDB tem 3 candidatos a governador no segundo turno: Pará, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Estão todos liberados para apoiar quem quiser. Estamos liberando os membros do MDB para votarem de acordo com a sua consciência e a sua conjuntura estadual. Contando com Rede e MDB, são 14 partidos que se dizem neutros: PSD, Podemos, Solidariedade, PR, Novo, Progressistas, Democracia Cristã, Patriota, PRB, PSDB. O PPS diz que se opõe às 2 candidaturas, mas liberou o partido. O Democratas também, embora o presidente do partido, ACM Neto, tenha declarado apoio a Jair Bolsonaro. Oficialmente, PTB e PSC apoiam Bolsonaro. Haddad tem o apoio de 3 partidos: PSOL, PDT e PSB. Mas os candidatos do partido aos governos de São Paulo, Sergipe e Distrito Federal poderão ficar neutros. A propaganda eleitoral obrigatória no rádio e na TV recomeça amanhã. Primeiro, o mais votado no primeiro turno, Jair Bolsonaro. Depois, o segundo colocado, Fernando Haddad. A ordem dos programas vai se alternando a cada dia, até 26 de outubro. Cada candidato terá 2 programas diários de 5 minutos no rádio e na TV. O candidato Jair Bolsonaro, do PSL, anunciou hoje 3 pessoas que ele pretende nomear para ministério se for eleito e enfatizou o repúdio à violência. Jair Bolsonaro saiu de casa no meio da tarde para o primeiro compromisso público de campanha deste segundo turno. Ele foi até este hotel na zona oeste do Rio, bem perto do condomínio onde mora. Aqui neste salão, no segundo andar do hotel, ao lado de lideranças partidárias, de parlamentares e de militantes do PSL, o candidato Jair Bolsonaro deu uma entrevista coletiva. Ele respondeu a perguntas por aproximadamente meia hora. Logo no início, Jair Bolsonaro disse que sempre defendeu a liberdade de imprensa. Vamos sim garantir a liberdade de imprensa. Conosco não tem aquela história de controle social da mídia ou democratização da mesma. Meus amigos, pessoal da imprensa, por que não dizer amigos, queremos que vocês realmente sejam independentes e tenham responsabilidade em tudo aquilo que escrevem. Nós acreditamos em todos no Brasil. Vamos unir o Brasil. Brancos e negros, homos e héteros, pais e filhos, nordestinos e sulistas, homens e mulheres. Vamos unir o nosso Brasil e pacificá-lo.
Perguntado sobre a participação em debates, Bolsonaro se limitou a dizer que é uma questão estratégica e criticou o oponente por fazer desafios públicos para que ele participe. O candidato do PSL voltou a dizer que não quer o voto de quem comete atos de violência. Ele se referiu à morte de um capoeirista na Bahia, atribuída por testemunhas a divergências políticas. Lamento o episódio ocorrido na Bahia. Tá? Pelo que eu vi agora, o assassino, e não pode ser outro tratamento para ele, dizendo que o motivo não teria sido uma briga política, teria sido outro problema. Mas não interessa qual o problema. Não podemos admitir esse tipo de crime, ou melhor, crime nenhum. E se porventura, ele nega que tenha sido por questão política, e se porventura tenha sido uma pessoa que votou em mim, logicamente não vai votar mais agora. Dispensamos esse tipo de voto. Não queremos a violência. E quem quer que seja, tenha votado em mim ou não, cometeu um crime, vai ter que pagá-lo. Agora, não fique nesse fake news, se o meu pessoal disseminasse o ódio. Afinal de contas, quem levou a facada fui eu. O candidato disse ainda que enxugar a máquina pública é um dos caminhos para recuperar a economia. É desregulamentar, desburocratizar, fazer com que o mercado funcione, livre mercado, fazer negócio como não tem o seu viés ideológico. Você atacando a questão da segurança, você começa a ajudar na economia. São medidas as mais variadas possíveis, né? Além de um economista confiável do teu lado. No fim do dia, Jair Bolsonaro anunciou o nome de 3 futuros ministros, caso seja eleito. Paulo Guedes, da Economia, que já era conhecido, o deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas, na Casa Civil, e o general da Reserva, Augusto Heleno, no Ministério da Defesa. Fernando Haddad, do PT, também repudiou a violência e assumiu compromissos com a Igreja Católica. Fernando Haddad se reuniu com o secretário-geral da CNBB. Não foram permitidas imagens do encontro. Logo depois, a CNBB divulgou uma nota em que afirma que é uma instituição aberta ao diálogo, que Haddad não foi pedir apoio e que a CNBB não tem partido nem candidato. A nota lista as principais preocupações dos bispos: a não legalização do aborto, proteção do meio ambiente, a defesa da democracia, o combate rigoroso à corrupção e à violência. Haddad disse que o programa de governo do PT está em sintonia com os princípios defendidos pela CNBB e que assumia os pedidos. Ele defendeu um pacto de não violência. Em primeiro lugar, compromisso com atuação do Estado para combater a cultura da violência no país. Então isso foi muito importante ouvir do Dom Leonardo, que os bispos do Brasil estão preocupados com a escalada da violência. Então um compromisso nosso de que nosso governo atuará para superar, nas palavras dele, superar a cultura da violência. Haddad fez um compromisso com a preservação da vida sem falar diretamente em aborto. Um compromisso com a vida, com a preservação da vida, que é o maior princípio da igreja, né, cristã, que é a defesa da vida em todas as suas manifestações. Defesa da vida. O candidato do PT, Fernando Haddad, disse também que pediu ajuda da CNBB para combater informações falsas durante essa reta final da campanha de segundo turno. Um cuidado maior com as notícias de internet. Porque, mais uma vez eu reitero, né, as pessoas estão sendo bombardeadas com informações falsas. E antes de propagar essas informações falsas, eu gostaria que a igreja recomendasse às pessoas, no momento desse segundo turno, que nós pudéssemos, não é inibir o fluxo de informação, mas checar antes. Checar se aquilo é verdade ou não. Se aquilo for verdade, as pessoas têm que saber. Mas se aquilo não for verdade, as pessoas têm que ter um compromisso de barrar, né, a mentira, a propagação da mentira. Né? Sobre suas propostas de governo, o candidato afirmou que quer revogar a reforma trabalhista e o teto de gastos públicos. E eu elogiei a postura muito altiva da CNBB,
contra essas reformas e me comprometi, no primeiro momento do governo, a revogar essas medidas que, na minha opinião, comprometem os direitos sociais e os direitos trabalhistas. Tá certo? Haddad afirmou ainda que o debate entre os candidatos é de grande importância para a democracia e voltou a desafiar Jair Bolsonaro, do PSL, a debater com ele. O Tribunal Superior Eleitoral lançou hoje uma página para esclarecer os eleitores sobre mensagens falsas que têm circulado nas redes sociais. No site do Jornal Nacional, na internet, você tem acesso a essa nova página do TSE e também ao serviço do G1, Fato ou Fake, que alerta sobre conteúdos duvidosos disseminados na internet ou pelo celular. Participam da apuração equipes do G1, O Globo, Extra, Época, Valor, CBN, Globo News e TV Globo. A Justiça Federal em Juiz de Fora determinou uma nova avaliação psiquiátrica em Adélio Bispo de Oliveira, o homem que deu uma facada no candidato à presidência Jair Bolsonaro no mês passado. O primeiro exame contratado pela defesa indicou que Adélio apresenta um transtorno psiquiátrico grave. Os advogados dele apresentaram hoje uma defesa prévia à Justiça, reafirmando que o agressor agiu por inconformismo político e religioso. Ele está preso num presídio federal em Campo Grande e o processo corre em sigilo. O Ministério Público do Rio anunciou que descobriu o biotipo do assassino da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, mas não divulgou nenhum detalhe. As famílias de Marielle Franco e de Anderson Gomes receberam as novas informações numa reunião com promotores do Rio. O silêncio incomodava muito. E ter reuniões como essa, para a gente poder saber que seja um mínimo detalhe, acalenta, deixa a gente um pouco mais otimista de pensar e entender que a gente está chegando perto e que vai dar certo. Todo mundo tem que saber uma resposta de quem matou Marielle e quem mandou matar, principalmente. Depois de quase 7 meses dos assassinatos, é a primeira vez que o Ministério Público Estadual divulga algum avanço na investigação. Em nota, o MP afirma que foram identificados o biotipo do executor e novos locais por onde passou o carro utilizado no crime. O que o Ministério Público afirma ter identificado é o perfil biométrico do atirador. Informações como altura, estimativa de peso, mas nem essas características foram divulgadas. A investigação continua em sigilo e nenhum promotor pôde dar entrevista. A equipe técnica analisou também centenas de imagens de câmeras de segurança e de monitoramento de trânsito. Nós mostramos aqui no Jornal Nacional parte do percurso que Marielle e Anderson fizeram na noite de 14 de março. Eles foram seguidos pelos assassinos. Em setembro, uma nova promotora assumiu o caso, depois que o antigo foi promovido. E o Grupo de Combate ao Crime Organizado do MP passou a dar apoio aos trabalhos. Uma das suspeitas da divisão de homicídios envolve políticos da cúpula do MDB do Rio. A polícia também investiga a participação de um vereador do PHS e do miliciano e ex-policial militar Orlando Oliveira de Araújo. Orlando está no Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, preso por outros crimes. A nova equipe do Ministério Público esteve no presídio para ouvir o miliciano. Os promotores também estão com o depoimento que ele prestou a procuradores da República. Até agora, nada foi divulgado. 7 meses desafiadores para a investigação. 7 meses de angústia e saudade para as famílias de Anderson e Marielle. Minha filha foi abatida. Então, isso é que é uma indignação, é uma dor também muito grande, mas é uma espera de uma resposta. É isso que a gente quer. A seguir, a morte da escritora Zíbia Gasparetto. O pouso de emergência da nave Soyuz. E em Nova York, os sinais de transformação num templo mundial do consumo. Morreu ontem, aos 92 anos, Zíbia Gasparetto, escritora de grandes sucessos da chamada literatura espírita. A despedida para os admiradores, amigos e parentes foi neste cemitério da Zona Sul de São Paulo. Uma mulher fantástica, amiga, meiga, sabe aquela mãe que todo mundo quer? Era a Zíbia. De acordo com a família, Zíbia Gasparetto lutava contra um câncer no pâncreas desde o início do ano. Ela morreu ontem em casa enquanto dormia. A escritora tinha 92 anos. É uma mudança de cenário, uma mudança de paradigma, como se fosse um universo paralelo. A gente sabe que ela vai
seguir o processo dela lá com paz, com serenidade, do jeito que ela é mesmo. Zíbia Gasparetto dedicou a maior parte da vida ao espiritismo. Nasceu em Campinas, interior de São Paulo, e se tornou escritora psicografando livros. O primeiro foi o romance O Amor Venceu, lançado em 1958. Zíbia publicou dezenas de obras e vendeu mais de 18 milhões de exemplares em vários idiomas. Popularizou e fortaleceu a literatura espiritualista. O principal da Zíbia, da família, dessa visão espiritualista, é um novo olhar para a vida. É isso que fica, é a alegria de viver e a força, né? De querer estar aqui, de querer viver e passar isso para os outros. A editora que publica os livros de Zíbia Gasparetto divulgou uma nota afirmando que o legado deixado por ela será eterno e que os conhecimentos de Zíbia sobre as relações humanas e espirituais serão transmitidos por muitas e muitas gerações. Ela deixou um material bem grande aí para as pessoas poderem aproveitar. Ela parte, mas o trabalho fica aí para todos nós, né? Outubro é o mês em que uma campanha de esclarecimentos reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. E essa é uma questão que merece toda a sua atenção. Em fevereiro do ano passado, a Mariana chegou na vida da Emilene. E até hoje, ela não dispensa o único peito da mãe. A outra mama não produziu leite depois do tratamento para combater o câncer, descoberto há 4 anos em um exame de rotina. É muito difícil, tu não fala, não, com uma mama só você não consegue. Ela foi amamentada só no peito até os 6 meses. E hoje ela está com 1 ano e 7 e continua mamando. O câncer de mama é o tipo que mais atinge as mulheres no Brasil. O principal exame para detectar a doença é a mamografia. Se diagnosticada logo, a chance de cura é de 95%. E quanto mais cedo descobrir, menos traumático é o tratamento, que traz vários efeitos colaterais. A quimioterapia, por exemplo, afeta os óvulos saudáveis da mulher. Por isso, há o risco de infertilidade. A mulher nasce com todo estoque de óvulos e boa parte desse estoque é perdido durante a quimioterapia. E muitas mulheres podem entrar numa menopausa prematura logo após a quimioterapia. O congelamento de óvulos antes de iniciar o tratamento do câncer de mama é um caminho que pode ajudar a realizar o sonho da maternidade. Este laboratório é de uma clínica especializada em reprodução. Tudo aqui é esterilizado, por isso a gente precisa usar esta roupa. Estes óvulos estão sendo analisados agora. Os melhores vão ser congelados. Em cada um deles está depositada a esperança de reconstrução de vida. Mas esses serviços ainda são bem caros. Os planos de saúde não dão cobertura e poucos hospitais públicos fazem reprodução assistida. Essas mulheres vão ter uma vida após o câncer e elas precisam de uma vida com qualidade. Preservar a fertilidade, portanto, vai não só dar força a elas no momento de um diagnóstico de câncer, mas também dar a elas a melhor oportunidade que talvez elas tenham de fato, terem seus filhos biológicos. A Renata descobriu câncer de mama enquanto fazia exames para engravidar. O sonho da maternidade foi adiado. Ela conseguiu congelar os óvulos antes do início da radioterapia. Agora, mais do que nunca, eu vou lutar por esse sonho que eu sempre tive de ser mãe e eu consegui uma possibilidade aí, né, com a ajuda da medicina, que hoje está bem avançada, então estou bem confiante. A Emilene nem precisou dessa ajuda. Depois do tratamento, engravidou de forma natural e o câncer já é página virada na história da família. Hoje ela está curada, não tem mais essa neura de, será que vai voltar? Não, a vida normal, tudo segue. Ficou no passado já isso. Nada é perdido. Acho que vale a batalha, a esperança, acho que para qualquer coisa que a gente tenha que enfrentar. E acho que nada é por acaso. Até o ano de 2060, 1 em cada 3 brasileiros vai ser idoso. Estimativa do IBGE. É muita gente com muita vida pela frente e a perspectiva de receber uma aposentadoria baixa. E esse é um dos motivos pelos quais as pessoas de mais idade têm pensado em abrir algum negócio, em garantir uma renda a mais. Videogame e terceira idade pode ser uma combinação inusitada para alguns. A gente tem alunos com 70, 81 anos, né?
que quer vir aqui, quer fazer esse curso, quer participar. Mas esta turma vai além. Os alunos com mais de 60 anos não estão apenas jogando, eles criam os games. Dona Silvete, com 81 anos, desenvolveu sozinha uma guerra contra discos voadores, mas quer derrotar mesmo o preconceito. Mostrar para os jovens que também uma pessoa de idade talvez não tenha a mesma força física, mas ela compensa com uma certa astúcia que a vida lhe ensinou. Se homens e mulheres estão vivendo mais, com mais saúde, mais disposição, o mercado de trabalho não consegue acompanhar esse fenômeno. Ainda é muito lenta a valorização da experiência, um desperdício de talentos e oportunidades. Há muito a ser explorado. Um mercado de mais de R$1,5 trilhão voltado para os brasileiros mais experientes, que representam hoje perto de 13% da população. Uma pesquisa entrevistou 2.330 pessoas com mais de 60 anos em 5 capitais do país. Quando perguntadas o que querem fazer no futuro, 1 em cada 4 respondeu que deseja empreender. O desejo é maior entre os homens e entre os moradores da região Norte e Nordeste. Para uma das autoras da pesquisa, muitos precisam empreender por necessidade. A aposentadoria é pouca, a conta não fecha. Mas não é só isso. E eles estão todos os dias saindo para a rua, querendo consumir roupa, querendo se divertir, querendo ir ao cinema, ao teatro, enfim, consumir produtos e serviços, e eles olham e falam, ninguém fala comigo. Então eles acabam tendo ideias para suprir uma necessidade própria e disso saem negócios. Empreender pode ser uma tarefa difícil, mas as pessoas mais velhas trazem uma vantagem. Elas não têm tanto aquele comportamento que é comum de quem está iniciando no empreendedorismo de essa ideia minha é incrível e eu quero fazer só isso da minha vida. Não, elas sabem ouvir, elas sabem validar, elas sabem conversar com você. Veronique e Marta se conheceram num curso para empreendedores da terceira idade. Montaram uma plataforma que reúne por afinidade pessoas que desejam compartilhar suas casas para dividir despesas ou simplesmente ter companhia. As duas sentiram na pele a resistência que existe numa empresa tradicional. Existe um preconceito, uma imagem mental que as pessoas têm da terceira idade, do ser idoso, de ter mais de 60 anos, que não corresponde à realidade. Do velhinho segurando as costas, da vovozinha com o coquezinho branco, os oclinhos de aventalzinho. Nós não somos assim. O negócio delas deu tão certo que agora está em fase de ampliação. Muito trabalho, mas ainda maior é a realização. É desafiador e o desafio rejuvenesce a gente. Isso é fantástico, faz a gente revigorar, ficar mais moça. A recuperação lenta e difícil da economia brasileira tem enfrentado um obstáculo a mais nos últimos meses. O aprofundamento da crise econômica da Argentina causou prejuízos aqui. A queda nos pedidos para a Argentina fez a Volkswagen reduzir a produção na fábrica de Taubaté, interior de São Paulo. Desde o início da semana, parte dos funcionários está de férias coletivas, a segunda em 3 meses. Em São José dos Campos, essa empresa que produz tubos para o sistema de ar-condicionado de automóveis sente a crise argentina de 2 maneiras. Como fornecedora para montadoras brasileiras, viu os pedidos caírem 15% desde agosto. E como exportadora de peças para montadoras na Argentina, tem dificuldade em competir com a concorrência local. Como o peso desvalorizou muito fortemente entre agosto e setembro, então qualquer produto importado fica mais caro. Então, nesse momento, às vezes um fornecedor local ele começa a dar a solução e daí a gente perde a exportação. Esse economista diz que esse ano a Argentina deve deixar de comprar 200 mil automóveis brasileiros, uma queda de 11% em relação a 2017. Mas ele acredita que a indústria brasileira está mais preparada para enfrentar a situação, por ter diversificado os parceiros. Em função até da própria crise brasileira, né, que nós estamos passando e que o momento mais agudo foi entre 2014 e 2015, houve uma queda no setor automotivo do Brasil em torno de 40%, e isso fez com que as empresas automotivas no Brasil, os fabricantes, eles se mexessem para conseguir novos mercados, e isso aconteceu. Mas como a Argentina ainda é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, depois da China e dos Estados Unidos,
outros setores também são atingidos. Essa empresa atua no ramo de logística e transporta peças e matéria-prima entre Brasil e Argentina. Nos últimos 3 meses, por causa de 2 greves no país vizinho, a empresa deixou de movimentar 6 milhões de reais em mercadoria. Entre os clientes estão empresas do segmento aeronáutico, automotivo e de cosméticos e higiene. Muitas vezes os produtos brasileiros ficam parados pelo caminho. Algumas aeronaves foram voos cancelados, material que estava destinado para exportação voltou e importação ficou parado por lá. Isso acaba agregando custo para as empresas importadoras e exportadoras, porque você tem custos de armazenagem, custos de estadias com os veículos que estão parados. Nesta quinta-feira, pelo segundo dia consecutivo, a principal bolsa de valores do mundo sofreu queda forte. O índice Dow Jones da Bolsa de Nova York caiu mais de 2% hoje. Na Europa, quedas também, em Londres e Frankfurt. A causa imediata das desvalorizações é a expectativa de que o Banco Central americano, o Fed, vá continuar a aumentar as taxas de juros. Foi um comentário do presidente do Federal Reserve, o Banco Central americano, Jerome Powell. Ele disse que a economia americana está tendo uma performance extraordinária e assim o Fed pode continuar a elevar as taxas de juros. Isso fez subir o rendimento dos títulos do Tesouro americano, que ficaram mais atraentes para os investidores do que o mercado de ações. Donald Trump, que na véspera tinha chamado o Fed de louco, hoje disse que o presidente do Banco Central, Jerome Powell, está cometendo um erro e que o Fed está fora de controle. Perguntado se planejava demitir Powell, Trump respondeu que não. Mas a queda nas bolsas teve outra causa também, a preocupação com a guerra comercial entre Estados Unidos e China. A avaliação dos investidores é que isso pode desaquecer a economia mundial. A diretora do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, fez um alerta. Se a tensão entre China e Estados Unidos continuar a crescer, a economia global sofrerá um golpe significativo, ela disse. Lagarde defendeu o presidente do Banco Central americano. Disse que ele não é louco e lembrou que o Fed é independente e que Trump só poderia demitir Powell por justa causa. Aqui no Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 0,91%. E a cotação do dólar comercial subiu para R$ 3,77. Na cidade americana, que é símbolo mundial do consumo, o comércio está passando por uma transformação. No meio da multidão e do barulho de Nova York, silêncio e vazio. Escadas rolantes que não rolam mais, no máximo refletem o movimento que está na rua. A luz acesa apontada para o letreiro é só fachada. Dentro do que era um restaurante japonês, sobrou um pouco de vinho e de saquê, mas ninguém para beber nem para servir. No outro restaurante, o cardápio ficou de lembrança. Muitas prateleiras de Nova York armazenam poeira e muitas vitrines anunciam aluga-se. Isso acontece até numa das avenidas mais famosas de Nova York, a Broadway. Aquele ponto da esquina está vazio. Esse outro aqui ao lado também está. A gente até vê ali o cartaz de aluga-se. São lojas grandes, né? É muito espaço desperdiçado. Olha outro exemplo aqui. E aí, né, enquanto o imóvel fica abandonado, ele também acaba se deteriorando. Nelly frequentava esse café que fechou. Diz que era um lugar agradável, barato. Ela mora no mesmo bairro e lamenta. Tantas lojas fechando afetam a identidade da vizinhança. O lugar vai ficando estéril, impessoal. A economia americana vai muito bem, mas por isso mesmo os aluguéis aqui subiram demais. Além disso, várias lojas não suportaram a concorrência do comércio pela internet. A pesquisa de uma empresa de negócios imobiliários constatou: 20% dos espaços comerciais na ilha de Manhattan estão vazios. 2 anos atrás, eram 7%. E muitas lojas continuam fechando e fazendo liquidações para acabar com o estoque. Salomé é vendedora numa loja de bolsas que vai fechar. Ela diz que tem que procurar outro emprego. Faith Consolo é diretora da empresa imobiliária que fez a pesquisa. Ela explica que também houve uma enxurrada de novos espaços comerciais em Manhattan e que agora os preços estão se ajustando e já tem anúncio de aluguel até 30% mais barato do que antes. Um americano e um russo sobreviveram a um pouso de emergência depois da falha no lançamento de um foguete no Cazaquistão.
O sistema de salvamento funcionou perfeitamente e os 2 tripulantes da nave Soyuz, dentro da cápsula de comando, sobreviveram sem um arranhão, mas aguentaram uma queda livre de mais de 50 quilômetros de volta à Terra. O lançamento, no início da manhã, no Cazaquistão, foi feito sem sinal de problemas. O foguete Soyuz é considerado um dos mais seguros que existem. O cosmonauta russo Alexei Ovchinin e o astronauta americano Nick Hague iriam entrar em órbita e depois acoplar a cápsula à Estação Espacial Internacional, onde uma astronauta americana, um astronauta europeu e um cosmonauta russo já estão trabalhando. Porém, com pouco mais de 2 minutos na trajetória de subida, no momento em que uma parte do foguete deveria se desprender do resto, a tripulação sentiu o que descreveu como uma sensação de gravidade zero. Nessa imagem é possível ver pedaços do Soyuz no céu. Naquele momento, a nave acionou o sistema de emergência. A cápsula se separou do foguete e, perto de chegar à Terra, usou um paraquedas para frear a queda. Os tripulantes tocaram o chão a cerca de 500 quilômetros do ponto de partida. Alexei Ovchinin e Nick Hague foram recebidos por familiares assim que voltaram à base espacial russa. O alívio com o retorno dos dois não escondeu a preocupação com a causa do acidente. Técnicos do programa espacial russo vão investigar se houve negligência durante a construção do foguete. Outra possibilidade, mais grave, é sabotagem. Isso preocupa não só o programa espacial russo, mas a NASA, que é parceira nas missões da Estação Internacional. Não é uma preocupação gratuita. Depois da última missão, em agosto, uma perda de ar constante na cápsula de comando foi rastreada a uma perfuração, que ainda está sendo investigada. Pode ter sido um erro de construção ou pode ter sido um ato proposital. A seguir, a seleção brasileira em véspera de amistoso. E a feira que reúne lançamentos no mercado bilionário dos games. A seleção brasileira feminina de vôlei está eliminada do Campeonato Mundial. Na cidade de Nagoya, o Brasil precisava vencer o Japão pelo placar de 3-0, mas perdeu o primeiro set e o segundo também. Depois, conseguiu virar para 3-2, mas não adiantou. E o Brasil terminou em 7º lugar. No futebol, o Cruzeiro derrotou o Corinthians e saiu na frente na disputa da Copa do Brasil. Os cruzeirenses acordaram animados hoje. O sentimento da torcida é de que o título da Copa do Brasil ficou mais próximo. Ontem o Mineirão recebeu uma grande festa. Quase 54 mil pessoas viram a vitória do Cruzeiro sobre o Corinthians por 1-0. Gol do Thiago Neves, que estava no lugar certo e contou com o desvio do zagueiro Henrique. A equipe mineira teve mais chances e não conseguiu ampliar o placar. O Corinthians ameaçou pouco, mas jogadores e torcedores estão otimistas de que no jogo da volta em São Paulo as coisas serão diferentes. Foi um resultado que a gente pode reverter dentro de casa, trabalhar, ver onde a gente errou, para poder concluir mais jogadas, finalizações, para que a gente possa sair vitorioso na nossa casa. Para ficar com o 4º título da competição, o Timão tem que vencer por 2 gols de diferença. Vitória por apenas 1 gol leva a decisão para os pênaltis. Já o Cruzeiro precisa de um empate para conquistar a Copa do Brasil pela 6ª vez e se tornar o maior campeão do torneio. O que aumenta a confiança é que o time venceu todos os jogos que fez fora de casa nesta edição. A gente sabe que o Corinthians dentro de São Paulo, com o apoio da sua torcida, é muito forte. Mas a nossa equipe fora de casa também vem fazendo grandes jogos, né? Principalmente nos mata-mata. Por enquanto, o troféu está bem guardado, esperando a hora de conhecer o dono. Amanhã tem amistoso da seleção brasileira contra a Arábia Saudita. Eles são acostumados a receber orientações táticas. Desta vez ouviram também instruções de comportamento.
Sabemos que é um país com algumas regras diferentes, tem o tema da religião lá que é bem forte. Não podemos andar de bermuda no meio da rua, naquele calor vai ser meio difícil, né? A Arábia Saudita é um país conservador, de regras rígidas e uma só religião, o islamismo. Uma realidade que nenhum jogador brasileiro saiu para conhecer. Todo mundo dentro do hotel. Riad, 40 graus. Na cidade onde quase não se vê gente andando nas ruas durante o dia, circula-se com o amparo do ar-condicionado dos carros. É esperar a noite chegar para sair. E no caso da seleção, para jogar bola. Com temperatura de apenas 38 graus, a seleção entrou em campo no fim da tarde para o treino, com os alto-falantes emitindo orações muçulmanas em altos decibéis. O técnico Tite confirmou o time, com Ederson no gol e um estreante na zaga, Pablo, do Bordeaux da França. Dos titulares, só ele e o lateral Fabinho não estiveram na Copa da Rússia. O jogo marca a volta de Gabriel Jesus, o centroavante que passou o Mundial sem fazer gol. É uma questão de tempo, é uma questão de tranquilidade também. Felizmente para ele e para a seleção, o jogo é depois do pôr do sol em Riad. E a Globo transmite Brasil e Arábia Saudita amanhã às 15h, horário de Brasília. Começou em São Paulo a maior feira de jogos eletrônicos da América Latina. É um mercado que cresce muito e deve movimentar quase 6 bilhões de reais só esse ano. Dedos aflitos e olhos que não enxergam além. Você passou quase 1 minuto sem piscar o olho. É uma espécie de transe que os leva a um mundo paralelo. Imagine fazer as jogadas mais incríveis do basquete mundial sendo o cara. LeBron James, melhor jogador da liga. Tá ganhando? Tô 16-11. É o lance de ter o controle, sabe? De poder ditar o rumo das coisas e agir sem medo das consequências no mundo real. Parece realmente que você está dentro do carro. É isso que faz toda essa turma ser fissurada pelos jogos eletrônicos, virtuais, pelos jogos de internet. Na Brasil Game Show, a maior feira do setor na América Latina, os apaixonados podem testar as mais de 250 novidades que logo estarão nas prateleiras das lojas. E descobrir que aparelho ou equipamento novo pode levar a experiência de jogar a um nível acima. São as 16 milhões de cores que te dá uma interação, uma imersão muito maior no jogo do que se você não tivesse. É uma tecnologia que cresce junto com o Lucas. Esse teclado aqui é mecânico, que é a grande diferença, né? Que aí ele tem uma resposta mais rápida. Essa já é uma relação herdada. Eu sempre gostei. Eu tenho ele, Lucas, e tenho um outro filho, Felipe, que também está na feira, tem outro stand, e acabei passando isso para os dois. Então os três juntos curtem, tanto aqui na feira como em casa. Tem um cantinho aqui que conta um pouco da história desse mundo dos jogos eletrônicos. Algumas peças são da metade dos anos 70. E quem tem provavelmente 40 anos de idade deve se lembrar desse jogo aqui, ó. Foi bem famoso no Brasil e marcou o início do gosto do brasileiro pelos jogos eletrônicos. Hoje o mercado é tão forte que atrai centenas de empresas do mundo todo. Somente nesta 11ª edição da Brasil Game Show, há mais de 320 marcas tentando conquistar novos consumidores entusiastas. O mercado internacional enxerga no país uma grande chance de crescer, de atingir um público que é muito apaixonado, um público que ainda tem uma demanda reprimida muito grande para consumir games, seja para celular, seja para computador. É jogo ou exercício físico? Os dois, né? Serve como os dois. Dá pra usar pra perder peso, pra se divertir, chamar os amigos. É bem legal. Tá vendo? Não é só ficar sentado então na frente, né? Exatamente, tem que se mexer também. A dona daquele quadro que se autodestruiu ao ser arrematado num leilão decidiu ficar com a obra. Ela pagou o equivalente a 5 milhões de reais pela obra do artista britânico Banksy, talvez o desconhecido mais famoso do mundo, porque não se sabe a identidade do artista. Banksy disse que escondeu um triturador no quadro para picotá-lo se um dia fosse leiloado.
E isso aconteceu diante dos olhares surpresos de quem estava na casa de leilões. A compradora contou que primeiro ficou chocada, mas que depois percebeu que teria em mãos um pedaço da história da arte. O quadro A Menina com o Balão agora se chama O Amor Está no Lixo. O Jornal da Globo é depois da estreia de Os Melhores Anos das Nossas Vidas. Boa noite para você. Boa noite e bom feriado.